Parece que eu estou nervosa, trêmula. As mãos geladas, um frio na barriga. Ao mesmo tempo um tremor. Mas pedir que a vontade do nosso Senhor Jesus ela seja feita, né? Ele que tem o governo sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Nós só precisamos dizer, eis-me aqui. Mesmo que às vezes a gente queira fugir, mas a gente precisa dizer, eis-me aqui. Não é fácil, mas que o Senhor sempre ele venha ser glorificado e adorado através das nossas vidas. Amém. Quem crê aqui que o Senhor nos criou com um propósito? Amém. Nós fomos criados, gerados e nascidos com um propósito. Nada foi à toa. E tudo está escrito. Toda a nossa vida ela está escrita. E tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor escreveu, vai se cumprir, conforme a vontade dele. Mesmo nós sendo falhos, infiéis, mas ele permanece fiel. Amém. Esse é o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos podem se assentar. Amém? A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Pode se assentar. Mas antes disso, igreja, vamos fechar os olhos mais uma vez. Vamos orar. Amém? Peça ao Senhor para esvaziar sua mente, o seu coração, de tirar tudo aquilo que desconecta dele nessa noite. Que nessa noite a gente possa estar com os nossos olhos fitados no Senhor, com a nossa mente e o nosso coração voltado para o nosso Senhor Jesus. Não permita que nada venha nos distrair nessa noite. Que a gente possa estar atento a tudo aquilo que o Senhor Jesus, Ele vem falando com cada um de nós. Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo em nosso meio. Obrigada pela sua presença, Santo Espírito. Mesmo sem merecer. Apresento e consagro minha vida diante do teu altar. Meu coração, pecador, sujo, contaminado. Não somente o meu, mas de todos que aqui estão, Senhor. Apresento os nossos corações a Ti. Que o Senhor possa nos lavar, Senhor, nessa noite. Nos limpar de dentro para fora, Jesus. Nós não estamos aqui, Senhor, com falas bonitas. Nós não queremos reconhecimento de homens. Mas nós queremos a Sua presença. Nos render aos Seus pés. Desejar mais de Ti. Como temos saudade do Senhor. Como temos saudade do Teu toque, Pai. Senhor, se muitas das vezes nós estamos desviando o nosso caminho, peço por misericórdia, Senhor. Eu sei que o Senhor vai ter somente de quem o Senhor quer, mas tenha misericórdia. Nos direciona para mais perto do Senhor. Não permite que a gente desvie nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Alcança, Senhor, mais profundo do nosso ser. Nos transforma, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, Pai. Diminua todo ser que há em mim, Jesus. Mas que o Senhor seja exaltado, Pai, glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Aqui, igreja, nós estamos tratando sobre o tema da lealdade, né? E deslealdade. Eu creio que aqui muitos aqui já viram, né? E ouviram várias ministrações que tratam a respeito disso. E confesso que eu pedi muito ao Senhor para que me desse uma palavra para poder falar nessa noite. No começo não tinha, e eu falei, meu Deus, o que vai ser ministrado? O que vai ser ministrado? Eu fui pedindo. E me veio algumas pessoas. E eu falei, Senhor, mas qual? Qual dessas pessoas? E hoje à tarde o Senhor falou muito forte, porque me veio uma pessoa, não vai ser do cenário de hoje, mas eu precisava comentar com a igreja, que é sobre Salomão. Salomão, aqui todos conhecem a história, foi um grande rei, né, filho de Davi, com Batseba. A vida desse homem, no começo, ela foi muito boa, ela foi muito bem. No momento ali, o Senhor pede que ele, né, deseje algo ali para que ele pudesse pedir ao Senhor.
E ele ali pede sabedoria ao Senhor. E ali o Senhor se agradou dele, deu sabedoria. E além da sabedoria, deu riquezas, honrou a vida dele. E a gente sabe que a vida desse homem ali no começo, ele construiu um templo. Então, tudo ali que ele fazia estava bom aos olhos do Senhor. Mas chegou um certo período que esse homem, ele possuía 1000 mulheres. 700 esposas, né, e 300 concubinas. E ali começou com o desvio dele. Ele começou a se afastar do Senhor. Porque através das suas esposas, ele começou a introduzir outros deuses. Então ele começou a introduzir outros deuses. E daí ele começa a se afastar do Senhor. O coração dele já não estava mais em Deus. Então a gente vê que no começo tudo que ele fez que agradou ao Senhor era a lealdade dele ao Senhor. E quando ele começa a se afastar do Senhor, a gente começa a ver a deslealdade. Isso falou tão forte que eu falei, meu Deus, trazendo para os nossos dias, muitas das vezes a gente vive isso. Quando a gente busca, faz a vontade do Senhor, a gente está vivendo a lealdade com Deus. Mas a partir do momento que a gente se inclina para algo que não é do Senhor, quando a gente começa a deixar as coisas entrar dentro do nosso coração que não agrada a Deus, a gente começa a ser desleal com o Senhor. O pecado, ele faz a separação. Deus não habita, o Espírito de Deus não habita onde há pecado. E a gente começa sendo desleal, porque a gente mente, a gente se afasta, a gente começa a colocar tudo aquilo no lugar do Senhor. Se nós somos criados com propósito, nosso propósito é de adorar e servir ao Senhor. A nossa vida tem que ser para Ele. A gente vê a história de um rei que começou muito bem, mas que terminou mal, porque se afastou do Senhor. A gente vê que muitos começam bem e terminam mal, ou vice-versa, ou começa mal e termina bem, a gente não sabe. Mas a gente vê que ali há uma deslealdade, né? A partir do momento que ele começou com a idolatria, coisas que desagradavam a Deus. Esse foi um dos cenários também que o Senhor deu. Sobre lealdade, a gente vê que vários aqui ministraram a respeito também dos fariseus também que foram desleais. A gente vê também a história do rei Saul também, várias pessoas. E a gente também vê que também o Senhor falou muito, foi a respeito de Estevão, né? Ele foi fiel até a morte, ele foi leal até a morte. Será que nós estamos preparados para chegar a esse ponto de nós sermos fiéis e leais ao Senhor até a morte? Será que a nossa vida ela está verdadeiramente voltada para o Senhor? E tratando a respeito da lealdade, a gente vai ver uma história muito bonita. Todos aqui já ouviram falar sobre Ruth, uma moabita. É uma história muito linda. E a gente vê que essa história, ela começa com um desfecho muito triste. A gente vê que esse período aqui, ele foi no período dos juízes. O povo do Senhor, o povo escolhido, fazia o que queriam. Não estavam mais andando sobre a vontade de Deus. E ali, quando o povo estava perdido, o Senhor começava a levantar juízes sobre essa terra, para que pudesse dar direção para o povo poder voltar para Deus. E a gente olhar para os dias de hoje, não é diferente. Não é diferente. Então, graças a Deus pelas pessoas que são levantadas por Deus, para fazer com que leve a palavra e a gente possa voltar para os caminhos do Senhor. A gente vê que mesmo com as falhas, mesmo com os erros, mesmo nós sendo infiéis, o Senhor ele permanece ali, de braços abertos para cada um de nós. Basta a gente tomar uma decisão. A lealdade, ela é uma decisão. Ela é um compromisso, um comprometimento. É a gente ser leal até o fim. A gente decide realmente se entregar para o Senhor, dedicar a nossa vida diante dele, para que a gente faça a vontade dele, mesmo a gente não ver no futuro o que vai nos acontecer, mas é a gente confiar, é a gente ter a esperança, mesmo sem ver, sem enxergar, sem completar, mesmo no pior, seja o pior cenário que a gente esteja passando, a gente precisa apenas confiar, a gente precisa apenas olhar para o Senhor. Amém? E a gente vê que essa história
Foi uma história que no momento não tinha esperança, mas a gente vê aqui o que o Senhor ele fez com uma mulher que foi improvável, uma estrangeira, uma moabita. A gente sabe que o povo de Israel e os moabitas, eles não se davam bem, era uma guerra constante também que tinham entre eles. Então o povo de Israel, quando via os povos moabitas, via que era um povo, falava que era um povo pecador, um povo que se afastou de Deus, se rebelou contra Deus. Mas a gente vê que essa história é tão linda que o Senhor, faz algo extraordinário, pega aquilo que é improvável, para fazer cumprir o propósito e a vontade dele. Acompanhe aqui comigo no versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. A gente vê que esse cenário aqui, como houve uma fome muito grande, o que essa família, que ele fez aqui? Elimeleque pegou toda a sua família, saiu ali de Belém de Judá, atravessou o caminho, seguiram e foram para Moabe. Ele foi ali tentar buscar um refúgio, alimento para sua família, E lá eles ficaram. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. A gente vê aqui que acontece uma tragédia sobre essa família. Quando eles vão para essa terra, para Moabe, e ali eles resolvem ficar, morre Elimeleque. Então Noemi, ela fica viúva. E ali ela tem 2 filhos, que esses 2 filhos se casaram, ficaram ali por cerca de 10 anos, se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E esses 2 filhos de Noemi também morreram. Então a gente vê que essa mulher, Noemi, viúva, sem filhos, sem marido, completamente sem esperança, sem a certeza do que iria acontecer. Imagine aqui cada um de nós, se fosse conosco essa situação. Como é que nós iríamos reagir se nós perdêssemos os nossos esposos, os esposos perdessem suas esposas, perder os nossos filhos? Como é que a gente iria reagir diante de uma situação como essa? A gente iria não ter esperança? A gente não iria conseguir ver saída? Poderíamos entrar numa depressão? Poderíamos tentar fazer qualquer coisa? Mas a gente vê que diante desse cenário, a gente vê a lealdade e a fidelidade de uma delas. Versículo 6. Noemi e Ruth voltaram para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viesse a ser seu marido? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês,
pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Essa parte aqui, igreja, todos aqui conhecem essa frase, né? É uma das frases mais lindas. E a gente vê como essa mulher, essa serva, ela foi leal. A gente vê que esse cenário triste, Noemi fica sabendo que na sua terra, Belém, o Senhor teve misericórdia ali com o seu povo. Então teve comida. E ela decidiu voltar. No que Noemi decide voltar, ela fala com as suas duas noras para que elas pudessem voltar à sua origem, voltar para as suas famílias e seguir a sua vida para que elas pudessem construir uma família. Mas ali elas choraram. Uma delas, beijou a sua sogra e foi. E ela voltou para a sua família. E a gente vê que Ruth, ela teve uma decisão diferente. A gente vê que Ruth, mesmo diante dessa dificuldade, mesmo diante das circunstâncias, ela permaneceu. Ela ficou. A gente aqui observa a lealdade dela com a sua sogra num dos momentos mais difíceis da vida dela. Todos nós aqui já passamos por momentos muito difíceis. Cada um aqui sabe da sua história. Cada um aqui sabe de onde Deus tirou o cavalo. E nós também lembramos de quem esteve conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Mas a gente não pode usar disso para jogar nada na cara de ninguém. A gente lembra, a gente ora, a gente celebra, a gente chora, a gente contempla. Mas a gente precisa glorificar sempre o Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente precisa permanecer. A gente precisa permanecer. Mesmo que a gente não consiga enxergar uma saída, mesmo que a gente não consiga enxergar uma luz no fim do túnel, mas nós precisamos permanecer no Senhor. E a gente vê a lealdade. O que Noemi, igreja, tinha para oferecer para Ruth naquele momento? Nada. Ela já não tinha mais marido, ela já não tinha mais filhos. E mesmo se ela tivesse filhos ali, mesmo se ela desse a luz e Ruth esperasse crescer, não teria como. Ela não tinha nada para oferecer para Ruth. Mas mesmo assim, a decisão dela com a sua sogra, ela permaneceu, ela ficou. E aqui ela fala: não insistas comigo, versículo 16, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Essa é uma das frases mais lindas, na qual uma pessoa pode dizer a outra. A gente vê a sinceridade, a gente vê a fidelidade de Ruth com Noemi. Aqui a gente vê uma aliança entre elas. E é uma aliança também firmada com Deus. Quando a gente trata de aliança, a gente sempre lembra dos cenários que o povo, fez aliança com Deus, mas todas elas foram quebradas. A gente vê que só existiu uma aliança, que ela foi perfeita, ela não foi quebrada, que foi a aliança da cruz, a aliança do Calvário. Então a gente vê a fidelidade, a lealdade até do próprio Filho, Jesus, com seu Pai. Nós somos filhos. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Se nós somos filhos, nós precisamos ter a mesma atitude. A mesma atitude de Jesus.
Nós precisamos agir como o Senhor agiu. Nós precisamos fazer como o Senhor Ele fez. E Ele permaneceu também fiel até o fim. Então a gente vê que essa aliança, quando se trata de lealdade, lealdade também é uma aliança. Porque quando a gente faz uma aliança, aqui a gente vê um voto. A gente não pode quebrar o nosso voto. O voto, quando a gente faz principalmente com Deus, ele tem que ser o nosso sim, sim e o nosso não, não. O que passar disso é do maligno. Então a gente vê essa aliança. A gente vê que Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Nada. Até que vocês estão entendendo, igreja? Amém. E quando a gente também fala sobre aliança, a gente vê sobre casamento. É no casamento também que muitas das vezes nós somos também provados também. Se nós seremos leais também ao nosso cônjuge. É nas circunstâncias, é na dificuldade que muitas das vezes também nós seremos postos à prova. Se nós seremos leais com o Senhor. Porque o Senhor vai nos provar para ver onde está o nosso coração. Se o nosso coração realmente vai estar firmado nele ou não. E a gente vê a fidelidade de Ruth com Noemi. Versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali, chegando todo o povoado, ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas elas respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara. Mara significa amarga. Não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha só aqui o que Noemi estava falando. Diante de toda a solidão, do luto, da tristeza que ela estava falando, ela disse que o Senhor trouxe desgraça sobre a vida dela. Mas não foi isso. A gente vê que cada situação aqui, tudo tem um propósito. E a gente vê esse propósito se cumprindo mais adiante. Nem tudo que acontece de ruim na nossa vida, gente, é desgraça. Às vezes são coisas que são necessárias acontecer para que a gente possa se consertar com o Senhor, para que a gente venha também até se cumprir o propósito do Senhor. Você passou por uma doença. Foi propósito do Senhor. Nós questionamos quando a gente passa por enfermidades. Nós questionamos quando nós passamos por escassez. Imagina que aquele momento ali, aquela família lá em Belém passando fome, uma fome severa. Nós questionamos. Mas a gente esquece de confiar no Senhor, que é um Deus que provê todas as coisas. E que Deus, Ele dá um refrigério, dá um escape para todas as circunstâncias. Então nada está perdido. Tudo tem o propósito e a permissão do Senhor nas nossas vidas. Seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins. E principalmente nas ruins, que é para saber onde está o nosso coração e se nós seremos fiéis e leais ao Senhor. Porque quando está tudo ruim, difícil, a gente questiona, a gente blasfema, a gente murmura. Olha o povo de Israel ali no caminho, gente. Olha o povo ali murmurando, mesmo diante das maravilhas, mesmo diante de tudo que eles presenciaram. Agora nós precisamos olhar para nós. Nós não estamos diferentes daquele povo. Quantas vezes nós murmuramos, nós questionamos e nós nem sequer confiamos no Senhor? Quantas vezes nós deixamos a adversidade tomar conta e a gente não põe a nossa esperança em Jesus? Olha a vida dessa mulher, gente, ela perdeu tudo. Tudo. Sua família. Ela não tinha esperança nenhuma de nada. Ela não tinha nada para oferecer para Ruth. Nada. E mesmo assim, Ruth, com a sua decisão, ela permaneceu ficar. Ela foi leal. Olha a fidelidade, a lealdade dela no momento mais difícil. Ela permaneceu. Imagine uma estrangeira. O povo de Israel não batia bem com os estrangeiros. Julgavam, criticavam, maldiziam.
E uma estrangeira chegando lá em Belém de Judá. Mas ela ficou de mãos atadas, igreja, esperando as coisas caírem do céu? Não. Ruth, ela foi ao trabalho. Ruth, ela trabalhou. Ruth, no capítulo 2, eu não vou ler ele todo porque é um capítulo muito grande, mas a gente vê que esse livro são 4 capítulos e são capítulos lindos. A gente vê que ali Ruth, ela estava nas plantações de Boaz. Naquele período, existia a lei do levirato, né? Que esse aqui para o povo de antigamente. Era uma regra que existia no Antigo Testamento, que quando um irmão, alguém falecia, o parente mais próximo teria que pegar aquela pessoa, casar com a viúva para poder dar continuidade à descendência do falecido. E isso está lá também no livro, né, de Levítico, Deuteronômio também, Deuteronômio 25. E a gente vê que ali ela cai na plantação de Boaz. E quando Boaz ele chega ali em Belém, está ali os ceifeiros, está ali os capatazes dele, ele vê aquela moça e ele pergunta: quem é aquela moça? Aí o rapaz ele fala: olha, aquela moça ali é uma moabita. Ela veio com Ruth, ela veio com Noemi, perdão, lá de Moabe. Olha, ela permaneceu com ela, perdeu a família. Então ele contou tudo sobre aquela mulher. E Boaz, ele foi tão bom com aquela serva, ele foi tão generoso, que ali ele teve o zelo e o cuidado com ela, permitindo que ela pudesse recolher as espigas que caíam ali naquela plantação. E Boaz, ele era um homem rico, ele tinha uma plantação. Então, quando Noemi soube, né, que estava tendo comida, que o Senhor foi bom, elas pararam justamente na terra de Boaz. A gente vê que nada é por um acaso. E na família ali tinha um resgatador. A gente vê que tudo também vai assimilando e vai apontando para Cristo. O Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. Nós não somos judeus, mas nós somos gentios. E a gente vê que uma mulher estrangeira, moabita, gentia, ela está ali, ela é alcançada, ela é resgatada. Ela faz uma aliança ali com a sua sogra. A gente vê que tudo também aponta para Cristo. Quem nos resgatou, quem nos remiu, nos libertou, nos salvou. E a gente vê que Ruth, ela foi obediente. A lealdade também existe de nós, igreja, a obediência. E ela foi leal à sua sogra em todos os aspectos. Todos são todos. Tudo aquilo que Noemi instruía para que Ruth pudesse fazer, ela obedecia, ela seguia, assim ela fez. E ela vai ali, recolhe as espigas, fica sabendo, de repente ela se encontra ali com Boaz, ela se prostra diante dele e fala: o que eu fiz, o que a sua serva fez para que o Senhor fosse tão bom comigo? E quando ela chega em casa, que ela recolhe, leva todas aquelas espigas para Noemi, ela conta para Noemi tudo o que aconteceu. Então ali começa a surgir a esperança. Ali começa a surgir a esperança, igreja. Porque Noemi se lembra, ele é o nosso resgatador. Corre, vai lá, ele vai lá para ele vai limpar lá, você se deita com ele. Mas é que a gente vê que até nesse momento ela foi respeitosa. Quando ele, Boaz, ele vai lá, vai para ele, que ele bebe, que ele se deita. Ali a Ruth vai deitar com ele. Ela pega o pano, descobre os pés dele e ela fica ali. Uma mulher humilde, respeitosa, uma mulher cheia de honra também. E ali ela fala para Boaz que ele era o resgatador delas. E Boaz ainda fala mais adiante, capítulo 3, no capítulo 4, que havia um parente resgatador, que ele não poderia resgatar ela assim de imediato, mas que isso teria que ser levado diante dos líderes daquela época. E aí Boaz vai, chama esse rapaz, que seria esse parente mais próximo, né? Depois de Boaz. E ele fala: olha, Noemi perdeu tudo, está com as suas terras. Você que é o parente mais próximo, né? Precisa pegar a terra. E ele foi até um pouco estratégico ali também, Boaz, com esse homem.
E você tem que pegar, tem que vender, tem que acolher. E na hora o homem, não, eu vou. Aí de repente Boaz vem e fala para aquele homem, mas tem porém, ela tem uma viúva, uma serva, o nome Ruth. E você tem que se casar com ela, para que desse a descendência do falecido. Isso não poderia morrer, isso era algo que era cultural deles. Aí que o homem faz, não posso, ele dá um passo, ele se recua. E ali a esperança muito linda, né? Porque através dessa atitude desse homem, então Boaz, ele na mesma hora, eu quero, eu vou, eu aceito, eu resgato. Ele se casa com Ruth. Ele se casa, ele tem um filho com Ruth, que se chama Obed. Glória a Deus. Obed foi pai de Jessé. A gente vê que é uma história tão linda que essa mulher ela entra na genealogia de Jesus. Glória a Deus. Por conta da sua atitude com a sua sogra, com a sua atitude leal, fiel, de permanecer, de fazer uma aliança, o seu povo será o meu povo, o seu Deus, que é o Deus de Israel, será o meu Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor foi misericordioso com essas mulheres. A gente vê que quando o povo, quando tem viúva e órfão, são pessoas que elas são vulneráveis, elas são desprezadas. Mas o Senhor tem um zelo e um ciúme muito grande por esse povo, porque o Senhor ama, o Senhor acolhe, o Senhor cuida, o Senhor tem um zelo muito grande por esse povo. E aí o Senhor não se esqueceu delas. A gente vê que o Senhor muda todo o cenário da vida delas. A esperança não morreu. A esperança estava viva porque Cristo é Deus. A história dela, de uma mulher improvável, mudou, igreja. Ela permaneceu. Ela trabalhou. Ela foi fiel até o fim. Que o Senhor honra, porque ela honrou com a sua sogra. A lealdade também se trata de honra. Honra, comprometimento, decisão. Ela honrou. E quando a gente toma a decisão e a atitude de fazer as coisas para o Senhor não se esquece de nós. É no tempo dele que ele honra, é no tempo dele que ele abençoa, é no tempo dele. Nunca vai ser no nosso. Igreja, nós não somos nada. Nós somos pó, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos nada. Até o ar que nós respiramos não vem de nós, é tudo do Senhor. Se a nossa vida é do Senhor, Ele tem um governo, Ele pode fazer o que Ele quer, o que Ele bem entender. A gente só precisa estar disponível. Mesmo na dor, nós precisamos estar disponíveis. Mesmo na dificuldade, nós precisamos estar disponíveis. Senhor, eu não tenho dinheiro. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas a gente precisa ser fiel. A gente precisa ser fiel a Jesus. Senhor, eu estou com dor, estou passando por tantas coisas. Mas a gente precisa ser fiel ao Senhor. Glória a Deus. O nosso coração precisa estar voltado para Cristo. Lembra da história quando eu contei lá de Salomão no começo? O declínio todo espiritual que teve ali, por ele idolatrar outros deuses e por ele se afastar do Senhor. Olha o perigo quando a gente se afasta do Senhor. E a gente vê em cada cenário dessa história linda, a gente pode aprender com Ruth sobre a lealdade, sobre a fidelidade, sobre permanecer, mesmo diante das dificuldades. E a gente vê qual é o fim das pessoas também que são desleais. E muitas das vezes, igreja, não somos desleais. Eu sou. Se eu falar que eu não sou, estou mentindo. Quantas vezes a gente deixa coisas ocupar o lugar do Senhor no nosso coração? É a gente ser desleal aí. É a gente fazer um voto com Ele e a gente não cumprir o voto com Ele. E sermos desleais ao Senhor. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Sabemos que o Senhor tem somente de quem o Senhor quiser. Mas tenha misericórdia das nossas almas e das nossas vidas. Guia, Senhor, os nossos passos.
Guia, Senhor, o nosso coração. Porque muitas das vezes a gente se distrai, a gente esquece das coisas muito rápido, muito fácil. Mas a gente sempre precisa estar lembrando, constante, de quem Jesus ele é. De quem Jesus ele é. Do que o Senhor ele pode fazer. A gente não pode barganhar com o Senhor, mas a gente precisa ser fiel em todos os momentos. Lembra lá do casamento? Eu prometo. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. É até que o Senhor venha buscar a sua igreja. É até o fim. E é tempo, igreja, ainda da gente se arrepender. Eu creio que ainda há tempo. Ainda há tempo da gente buscar o Senhor de todo o nosso coração. Ainda há tempo. Assim como essa serva, ela foi fiel, ela honrou até o fim, e Deus mudou a história dela. O Senhor também pode fazer com cada um de nós, mas lembrando que é no tempo dele. Amém? Feche seus olhos. Aqueles que nos acompanham, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Vocês possam sair do conforto da sua casa assim e vir para o local mais próximo de sua casa para buscar o Senhor. Tudo está perto. A gente não sabe o dia, nem a hora, nem quando. Mas um dia o Senhor ele vai voltar. E será que nós estamos com as nossas lamparinas acesas? Será que o Senhor vai achar em nós uma igreja, uma noiva fiel, leal e adornada para Ele? Então ainda é tempo, igreja. É tempo da gente buscar. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.